Boa noite. A mulher que teria sido o pivô do assassinato do músico Dan Nunes prestou depoimento hoje à tarde. A polícia já tem provas para indiciar o ex-marido dela como autor do crime. Segundo a polícia, o ex-marido de Elise, Xisseri, foi o autor do disparo que matou o músico Dan Nunes na madrugada de domingo para segunda. Tiago Batista de Barros não se conformava com a separação e com o relacionamento que ela teve com o vocalista da banda Trevo. O último contato que ela teve com a vítima, segundo essa moça, que seria a ex-companheira do Tiago, foi a fato de 7 meses atrás. Ela não teve mais nenhum contato com a vítima, segundo as informações que ela deixou aqui clara comigo. E também em relação ao próprio Tiago, ela não sabe onde o mesmo se encontra, né? Elise e o advogado não gravaram a entrevista. Em depoimento, a vendedora disse que depois do ex-marido ter atirado em Dan Nunes, ele entrou em contato com ela. O Tiago, que seria o ex-companheiro dela, ligou por volta de 2 horas da madrugada, informando que teria feito uma besteira, né? Que ele queria assustar o rapaz e acabou a arma disparando. Informou também que realmente ele estaria com uma outra pessoa essa que ela não sabe informar, e ele também não forneceu qualquer tipo de identidade em relação a essa pessoa. Só deixou claro que teria feito uma besteira, estava muito nervoso, entendeu? Não relatou onde ele se encontrava, mas que estaria arrependido do absurdo que ele fez, mesmo porque em relação à família da própria vítima. Elise, que tem um filho de 1 ano e 7 meses com o ex-marido, disse que Tiago era bom pai, apesar do comportamento agressivo e ciumento. Ela já havia registrado 2 boletins de ocorrência contra ele. Teve esses 2 boletins de ocorrência que houve a ameaça e uma agressão, motivadas também por ciúmes. Então ela também não sabe o porquê dessa situação em relação a Dan, porque ela não estava tendo nenhum relacionamento com ele. Nada que justificasse um ato, nesse momento, um ato impensado por parte dele. Dan também registrou um boletim de ocorrência contra o autor do crime por ameaça de morte. Tiago Batista de Barros está foragido. Oficialmente, o advogado não se pronunciou como sendo o representante do acusado. Se efetivamente for, ele pode até apresentá-lo, mas tudo indica que será pedida a prisão temporária dele. E o corpo do músico foi enterrado hoje em Santos. O corpo do músico chegou ao cemitério da Areia Branca pontualmente às 8h30 da manhã. Parentes, amigos e fãs acompanharam o caixão até a última homenagem. Os pais do jovem de 25 anos estavam inconsoláveis. E os integrantes da banda se despediram com o sucesso que o vocalista mais gostava. As palmas foram para agradecer tudo o que Dan Nunes fez em pouco mais de 2 décadas. Há anos, ingressou no meio artístico, tinha uma carreira promissora. O pontapé inicial da carreira dele foi ali no Centro Histórico, onde a gente viveu bons momentos ali na Noite Santista, que aí deslanchou, que depois ele teve sequência em outra banda, enfim, que aí hoje é a Trevo, né? Ele sempre foi dedicado assim para a questão de música. Sempre teve esse sonho de lançar esse projeto, de ter o trabalho dele sendo reconhecido. E por fatalidade da vida aí aconteceu essa tragédia, né? Dan foi morto na madrugada de domingo para segunda, na frente deste bar que fica no bairro do Embaré, em Santos. Fazia uma apresentação no local. Quando saiu um pouco, foi aí que um carro se aproximou e o motorista fez o disparo. O jovem ainda chegou a ser socorrido a este hospital, mas não resistiu. Horas depois, a polícia já tinha nas mãos a foto e o nome do suspeito de 30 anos. Espero que ele seja preso. Porque senão outras famílias podem sofrer, na verdade, com isso, né? E não é nem questão de justiça, é questão de o cara errou, levou um pai de uma menina linda, levou um filho exemplar, amigo, querido. E eu acho que, não sei nem se a palavra é justiça, mas ele não sei se isso vai acontecer, mas ele teria que pagar por aquilo que ele fez, né? De coração, obrigado a todos que compareceram, que postaram, que mandaram votos. Obrigado de verdade. Hoje a gente não consegue pensar em mais nada a não ser nessa fatalidade, e a gente espera que seja solucionado. E para facilitar o trabalho da polícia em casos como esse, as casas noturnas em Santos serão obrigadas pela Prefeitura a instalar câmeras de monitoramento. Os equipamentos deverão ter capacidade para captar imagens à noite sem perder resolução.
Os estabelecimentos terão até 180 dias para se adequarem à lei. As imagens poderão ser utilizadas somente em caso de investigação de crime. O descarte ou perda das gravações antes de 90 dias implicará em multa de R$ 5.000. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais prenderam 2 homens em Santos. Eles são acusados de estelionato, entre outros crimes. Antônio Gomes da Silva, de 62 anos, e Marcelo Antônio da Silva, de 50 anos, foram presos ao saírem de um banco. Os suspeitos já estavam sendo investigados pela polícia por outros crimes. Há 2 meses que a Polícia Civil recebeu algumas informações dando conta de uma dupla de estelionatários que agiam na região metropolitana da Baixada Santista. As investigações tiveram início, pautados com estas informações, a ponto de serem identificados os 2 suspeitos e surpreendidos ao saírem de uma agência bancária durante a execução do crime de estelionato. Com os suspeitos, a polícia apreendeu cartões de banco, relógios, celulares e diversos documentos de identidade utilizados nas transações ilícitas. Além disso, 5 carros e uma moto também foram apreendidos. Eles abriam contas em várias instituições financeiras, bancos da região, angariando crédito suficiente que os habilitava a adquirir diversas mercadorias. A dupla foi presa em flagrante e deve responder por falsificação de documentos, falsidade ideológica e uso de documento falso. Os suspeitos são parentes e não tinham passagem pela polícia. Nos próximos 10 dias, as investigações pretendem confirmar que Marcelo e Antônio eram sócios em uma locadora de veículos utilizada na lavagem de dinheiro. Através agora de informações que foram representadas já ao Banco Central, nós procuraremos identificar todas as instituições financeiras que de algum modo contrataram com os estelionatários, buscando assim não só identificá-las, como auferir todo o prejuízo ocasionado pelas ações criminosas. E terminou em morte o assalto a uma casa no bairro Indaiá, em Bertioga, na madrugada de hoje. 3 marginais invadiram o imóvel e fugiram com o carro da família. Já em Guarujá, na rodovia Cônego Domênico Rangoni, eles capotaram o veículo quando viram um cerco policial. Um deles ficou preso nas ferragens e morreu na hora. Os outros 2 trocaram tiros com a polícia. Um foi preso e o outro conseguiu escapar. E em São Vicente, uma mulher foi esfaqueada pelo marido na última sexta-feira. Suliene Mara Barros dos Santos, de 23 anos, disse à polícia que estava deitada com o agressor na cama quando foi atacada e sofreu mais de 20 perfurações em várias partes do corpo. Ela foi encaminhada ao hospital municipal e seu estado de saúde é estável. O marido ficou 6 anos preso por roubo e estava há 7 meses em liberdade. O casal tem uma filha de 5 anos. A Delegacia de Defesa da Mulher investiga o caso. O suspeito ainda não foi encontrado. Depois do intervalo, a Prefeitura de Santos intensifica combate à dengue no Jardim São Manuel. 6 pessoas podem ter morrido por causa da doença no bairro. Nós voltamos já. Depois da praticagem ter se recusado ontem a manobrar um navio vindo de Guiné porque o país africano apresentou um surto de ebola no ano passado, hoje a situação foi resolvida. A agência responsável pela embarcação providenciou testes nos 8 tripulantes do cargueiro e constatou que nenhum possui sintomas da doença. O navio que estava no Canal da Barra foi levado pelos práticos no final da tarde para o Armazém 29. O navio que vai descarregar pás eólicas retorna para Guiné na quinta-feira pela manhã. Trabalhadores da limpeza urbana estão em greve em várias cidades do estado. Na região, Itanhaém aderiu à paralisação. O município já está há 9 dias com a coleta prejudicada. A quantidade de lixo espalhado pelas ruas da cidade é o reflexo da greve. Uma carreata foi organizada com o objetivo de chamar a atenção para as reivindicações dos trabalhadores. A manifestação, que durou cerca de 2 horas, teve início em frente à regional do Jardim América e terminou na entrada da cidade. Houve-se uma proposta que nós enviamos no mês de dezembro para o sindicato patronal, onde nós, dentro da pauta, existia 24 itens.
Dentro desses itens, além do reajuste de 11,73, café da manhã, lavagem de roupa dos próprios funcionários, entre outros itens. Não houve acordo. Segundo o CIEMACO, sindicato que representa a categoria, o salário do coletor hoje é de R$ 874, mas os trabalhadores afirmam que com as deduções, o que sobra não chega a R$ 600. Nós sabemos que o país está em crise, certo? Nós sabemos, mas tem aumentado luz, energia, tem aumentado a cesta básica que a gente comprava há meses atrás, está aumentando tudo. O nosso serviço que a gente faz aí é muito baixo. É que nem o Paulo falou, não vai chegar nem R$ 1.000 para um coletor de lixo que a gente toma chuva, sol. Muita gente se corta com vidro, tem gente com bastante ferida no corpo por causa da higiene, né, que cai coisa no corpo, cria ferida, então o mais justo era dar o aumento que a gente está pedindo. Eu acho que a gente merece, né? A limpeza da cidade está sendo feita por uma força-tarefa de 30 trabalhadores das regionais da Prefeitura. 131 municípios já aderiram à greve em todo o estado. Na Baixada Santista, Itanhaém é a única cidade que participa da paralisação, com 100% do efetivo de braços cruzados. A Prefeitura da cidade notificou o Tribunal de Justiça exigindo que ao menos 30% dos trabalhadores retomem as atividades em cumprimento à lei de greve referente a serviços essenciais. Enquanto a situação não se normaliza, o sindicato pode pagar uma multa diária de até R$ 100 mil. Toda a categoria está ciente. Aquilo que o juiz determinar, nós vamos acatar. Não vamos fugir disso. Foi realizada uma mesa redonda hoje em São Paulo entre os sindicatos. Somente as cidades do ABC tiveram uma proposta formalizada. Itanhaém está entre os 129 municípios que serão avaliados em nova mesa redonda na segunda-feira. Enquanto isso, a greve continua. O Jardim São Manuel, em Santos, é alvo de uma ação direta contra a dengue. A nebulização está sendo feita com um produto que não prejudica a saúde e mata o mosquito transmissor. A medida emergencial foi planejada após a morte de 2 moradores do bairro que supostamente estavam com dengue. A nebulização do Jardim São Manuel começou ontem e segue até amanhã. A operação é feita com esse veículo que borrifa o inseticida pelas ruas durante a noite. É um bairro relativamente pequeno, né? Um bairro com poucas ruas, poucos quarteirões. Então, essa ação visa diminuir a incidência de casos aqui, quer dizer, reduzir essa transmissão que já está acontecendo, que já está instalada no bairro São Manuel. É importante a gente lembrar que essa medida não é uma medida isolada. Antes da nebulização começar, a Prefeitura realizou uma operação pelas ruas do bairro. O objetivo era conscientizar a população sobre o método e localizar criadouros do mosquito. Segundo a seção de controle de vetores, foram eliminados mais de 50 focos de dengue. A população deve ficar atenta às recomendações da Secretaria de Saúde sobre como agir quando passar o carro com inseticida. Permanecer dentro das casas, evitar de ficar circulando pela rua no momento da aplicação, né? Manter portas e janelas de casas abertas, né? Porque senão o inseticida não vai ter o impacto desejado. Aí cobrir alimentos, frutas, verduras, utensílios, vasilhames dos animais, tudo tem que ser recolhido, protegido para que o inseticida não atinja diretamente essas fontes de alimento e de água. E deixar o mínimo de barreira possível para que o inseticida possa naturalmente penetrar e atingir o mosquito que a gente sabe, o Aedes aegypti, é um mosquito que se alberga, né, se abriga dentro do domicílio, no interior do domicílio. Em nível nacional, o combate à tuberculose evoluiu muito nos últimos 10 anos. A incidência de novos casos teve queda de 22,8%, passando de 43,4% para 33,5% a cada 100 mil habitantes. Porém, em Santos, a realidade é outra. A cidade apresentou 75,42% de casos a cada 100 mil habitantes em 2014, mais que o dobro da taxa nacional. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Sara Jane Barbosa, psicóloga responsável, técnica do programa de tuberculose do município, a quem eu já agradeço pela participação conosco aqui no Caderno Regional. Os bairros com o maior número de notificações da doença são Rádio Clube, Boqueirão, Macuco, Morro São Bento e Aparecida. Por que a cidade está apresentando esse quadro?
Na verdade, a tuberculose é uma doença milenar, é uma doença que tem profundas raízes em desigualdades sociais, econômicas, e sempre foi um problema de saúde pública e ainda continua. O que vemos na região da Baixada Santista é uma semelhança também com cidades portuárias, como Rio de Janeiro, Recife. Já se atribuiu à nossa geografia, ao nosso clima, mas não temos ainda cientificamente uma comprovação disso. O que sabemos é que aqui no município de Santos investimos muito na procura dos casos. Então, nos últimos anos temos recebido inclusive premiações em função dessa atividade que estamos fazendo. Então, quanto mais se procura, é importante fazer esse diagnóstico precoce para que essas pessoas sejam levadas até a cura. Quais são os principais sintomas da doença e como é o tratamento? O principal sintoma é a tosse. Então, tosse há mais de 3 semanas deve ser um sinal de alerta para a população. Às vezes vem acompanhada de uma febre baixa no final da tarde, muito cansaço, perda de apetite, né? Mas o principal, aquilo que deve chamar a atenção da pessoa. Mas é aquela tosse seca ou é aquela que acaba expectorando com expectoração? Tanto a tosse seca quanto a tosse com expectoração, né? Ela sempre deve, e uma tosse persistente, ela deve ser... Qualquer uma das duas deve ser... Qualquer uma das duas deve ser analisada. O indivíduo deve procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, porque devemos lembrar, tosse não é normal. Ainda mais não. 3 semanas. Não. Agora, qual é o tratamento? Como é feito esse tratamento? Esse tratamento, ele é um tratamento longo, ele é de no mínimo 6 meses, né? Nós temos todas as unidades de saúde do município de Santos com médicos e enfermeiros, equipe de enfermagem preparada para o atendimento. Então, a pessoa faz o diagnóstico e começa a fazer o seu tratamento na unidade de saúde por no mínimo 6 meses. É uma doença que tem cura? Tem. Só que na maioria dos casos, como o tratamento é longo e a gente sabe disso, muitas pessoas acabam desistindo. É verdade. Então, começa a fazer o tratamento, desaparece um pouco do sintoma, acha que já está bom e acaba desistindo, e não é isso, não deve ser esse o procedimento. Exatamente, Elenel. E esse é um dos fatores que contribuem para a permanência da infecção da tuberculose na nossa comunidade. Porque os antibióticos que usamos para o combate à tuberculose, eles são extremamente eficientes, então muito rapidamente a pessoa tem um alívio dos sintomas. E aí confunde, achando que isso Mas a doença não se extinguiu ainda? Não. Apenas há os bacilos, né, como a gente diz, o bacilo que causa a tuberculose, ele é muito inteligente, então ele se esconde e fica aguardando que a pessoa interrompa o tratamento para que ele volte a atuar. Então, não pode ser interrompido Esse é um alerta importante, então, para as pessoas, para que deem continuidade ao tratamento até o final, não é? Até que o seu médico diga, você está de alta, porque você está curado. E isso não vai ser antes do 6º mês. Agora, quais são as principais atividades desenvolvidas, né, pela Prefeitura para incentivar o diagnóstico e também o tratamento? Nós realizamos, pelo menos 2 vezes por ano, grandes campanhas de mobilização social, onde divulgamos os sintomas da tuberculose, preparamos as nossas equipes de saúde para receber essas pessoas, para que façam o exame. É um exame rápido, indolor, né, e que é fácil de fazer, né? Então, isso é uma das atividades, o incentivo ao diagnóstico precoce da doença. Também temos capacitado bastante a nossa rede para receber esses pacientes e ajudá-los a chegar até o final do tratamento, a se tratar. Nós temos ambulatórios de referência, onde atendemos os casos até mais graves da tuberculose. Fazemos várias atividades nesse sentido para incentivar o diagnóstico precoce, o tratamento e ajudando esse paciente a chegar até a cura. As crianças e os idosos são mais suscetíveis às doenças ou a faixa etária não importa nesses casos? O perfil do paciente é aquele sexo masculino, então não se sabe por quê, mas o sexo masculino acaba tendo um percentual muito maior de casos, a gente tem, e na faixa etária entre 20 e 49 anos, o que é complicado, porque é uma faixa produtiva, onde as pessoas estão trabalhando, e muitas vezes a tuberculose, no início, ela debilita muito a pessoa, então ela fica impedida muitas vezes de realizar algumas das suas atividades rotineiras.
a doença acaba sendo muito comum também em pacientes com HIV, não é? Existe a co-infecção, ou seja, a tuberculose mais o HIV. Normalmente a tuberculose é uma das primeiras infecções oportunistas que aparecem numa pessoa que tem o vírus da imunodeficiência humana. Quero agradecer aqui a responsável técnica do programa de tuberculose no município, psicóloga Sara Jane Barbosa. Muito obrigado pela participação conosco, uma boa noite. Boa noite, obrigada. Representantes das universidades particulares da região se reuniram hoje para discutir o futuro da educação no Brasil. O maior desafio é manter o ensino de qualidade em meio à crise econômica no país. O encontro reuniu cerca de 70 representantes de todas as universidades da região em um hotel de Santos. A qualidade do ensino foi debatida e também a importância de manter um bom ensino em tempos de crise. Afinal, esse foi o ponto mais discutido pelo diretor executivo do SEMESP, que é o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior. Todos tinham feito um planejamento para o investimento de uma ordem e hoje eles têm que repensar esse investimento de uma ordem 3 vezes menor, que é o impacto das mudanças, principalmente do FIES. E isso complica, porque você dentro desse investimento é sempre pensando na qualidade. Então, na contratação de professores, de elaboração de projetos inovadores, de acervos bibliográficos, bibliotecas, né, laboratórios. Com essas mudanças todas que nós estamos convivendo, na realidade, acho que nós temos que fazer um plano de estratégia a curtíssimo prazo, até para que projetemos uma situação futura para, de alguma forma, termos resultados para as instituições. A reunião também traçou os cursos mais procurados em todo o país. Entre as mulheres estão pedagogia, administração, direito. Entre os homens, direito, administração e engenharia civil. A boa notícia é que a Baixada Santista teve um crescimento expressivo no número de matrículas em todo o estado. Nos cursos presenciais de graduação, nós tivemos um crescimento maior que o restante do estado e do Brasil, né? Aqui um dado de 5,6% de crescimento, enquanto no resto do estado 4%. É um dado importante que denota aqui a nossa região como um dos maiores polos de ensino superior do estado. As mudanças no FIES, que é o financiamento estudantil proporcionado pelo governo federal, também foram discutidas. As novas regras do FIES dificultam para o estudante, não é? Porque primeiro exigem que ele tenha 450 pontos no Enem. Isso vai restringir, não é? E é algo que as instituições particulares vão fazer, então, pressões junto ao governo para que tente modificar essas regras para poder beneficiar a grande quantidade de alunos que precisam do ensino particular e vêm das camadas mais pobres da população. A expectativa é que o encontro não termine aqui. Visitas às outras regiões estão programadas. A gente tem encontros em todas as regiões do estado, assim como esse, para poder capacitar, instrumentalizar e discutir os grandes problemas, né, e as grandes soluções para o setor com as instituições regionalmente e também de outros temas, de outros assuntos mais para frente, no segundo semestre, a gente com certeza vai estar voltando aqui para a região da Baixada Santista também. General de brigada que atua na região fez palestra em Santos e ao final do encontro recebeu uma homenagem. O general de brigada e comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, João Chalela Júnior, foi convidado pela loja maçônica Fraternidade de Santos para dar uma palestra sobre o Exército Brasileiro. A cerimônia aconteceu na sede da loja, que fica na Encruzilhada. O general também recebeu uma homenagem da maçonaria. Foi entregue ao comandante o título de amizade maçônica. Eu fico muito honrado, particularmente quando eu vejo a loja com essas autoridades todas aqui presentes, prestigiando. É uma honra para mim e tenho certeza para o Exército também. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.